Graças a paz, irmãos. Vamos nesta manhã meditar na palavra de Deus, conhecendo esse Deus que é o Criador de todas as coisas, e para isso eu convido os irmãos a abrir a sua palavra no Salmo 19, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Deus, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ó Deus, como é bom meditar na tua palavra, ler a tua palavra, ter mais conhecimento de ti, receber de ti, Senhor, a orientação, a dádiva do conhecimento de ti, pela tua revelação a nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos diante de um salmo que a gente pode notar logo nas suas primeiras palavras, quando o salmista, que é um salmo do rei Davi, escrito ao mestre de canto, o contexto no geral deste salmo e essa sequência de salmos até o salmo 22 e 23, nós vamos ouvir o salmista fazendo orações, suplicando a Deus para que Deus escute a sua oração. Mas no Salmo 19, a gente pode observar que há uma revelação geral, que o mundo não é um véu que esconde o poder da majestade do Criador. No Salmo 19, nós aprendemos que a revelação de Deus na criação e na sua palavra tem o poder de exaltar ao Senhor. Ao Senhor que tem toda a glória, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Ao Senhor que criou céu, que criou terra, que criou o universo. O salmista começa dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro.
E Davi, com a intenção única, como um homem conhecedor daquilo que ele faz, conhecedor da lei de Deus, ele glorifica a Deus por sua revelação na criação e na sua palavra. Davi está encantado com a forma bela e gloriosa como Deus se revelou, como Deus se mostra ao seu povo, como Deus se mostrou no passado, como Deus que se apresentou a Moisés lá no deserto, lá no Sinai, na caminhada lá até o seu último dia, quando Deus o leva até um monte e mostra a terra prometida. Davi está fascinado com esse Deus, com essa revelação desse Deus, do qual ele conhece, do qual ele é testemunha, do qual ele tinha na sua vida o contato precioso com esse Deus. Ele não somente voltou para as Escrituras para ser admoestado por ela, mas também para conhecer o melhor e conhecer a intimidade e ter intimidade com esse Deus que se revelou. Davi, quando a gente percebe a escrita deste salmo, a gente vai logo percebendo que ele tinha um autoconhecimento da lei de Deus. Não só um conhecimento intelectual, um conhecimento que ele lia e sabia que existia Deus, mas ele tinha um contato com esse Deus. Ele tinha uma experiência com esse Deus. Note que ele não conhecia apenas só a palavra. Ele não conhecia apenas de ouvir falar, mas ele conhecia quem de fato é ou era para ele esse Deus. Por essa razão, ele vai se referir a um Deus que era traduzido no passado como Elohim, que aponta para a majestade do Senhor, para a majestade de Deus, o Deus Yahvé, tão reverenciado pelo seu povo no deserto. Era um contato, um conhecimento pessoal com esse Deus. Era um Deus que falava com ele, que orientava-o nas guerras, nas batalhas, no momento de dirigir o seu povo, que foi esse mesmo Deus que o convidou para reinar sobre o seu povo, e esse mesmo Deus o capacita, e ele mesmo sabendo que Deus o capacitara, que Deus estava com ele, que Deus o orientava, mas ele em nenhum momento se vangloriava disso, mas a cada instante ele buscava mais o pessoal de Deus. Ele buscava mais a intimidade com Deus. Ele buscava mais o Criador de todas as coisas, que também ele reconhecia como seu Redentor, como Redentor do seu povo, como Salvador do seu povo, como, além do seu Salvador, o Salvador do seu povo. O Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, que se estendeu até os seus dias. E ele, assim, viveu glorificando o nome do Senhor. Mesmo um homem falho, mesmo um homem pecador, mesmo um homem pequeno, como por exemplo lá na escolha, quando o profeta foi à casa dele e procurou todos os irmãos, e não achando aquele que Deus havia de chamar, perguntou:
ao seu pai: não há porventura nenhum outro? E a resposta foi: tem um garoto lá no campo, cuidando das ovelhas, cuidando dos animais. E aí ele disse: chamai eu aqui. E quando ele chega, ele disse: este é o que o Senhor chama. Lembrando, irmãos, que Deus, Ele nunca chama aqueles que têm o poder, que têm a força. Mas Deus pega coisas pequenas e transforma em coisas grandes. Davi tinha a certeza que conhecia a Deus, porque ele tinha a intimidade e vivia com Deus. Davi, nesse belo hino, porque a gente nota aqui que logo no subtítulo tem ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, nesse belo hino, Davi faz a sua meditação, engrandecendo, reconhecendo a plenitude de Deus. E meditava, cantando. Veja como ele expressa: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E ele sai cantando e expressando o sentimento que ele tinha com o seu Deus, o conhecimento que ele tinha do seu Deus, e essa meditação. E ele leva aí a enxergar, a visualizar alguns aspectos do caráter santo e glorioso de Deus. Veja que ele olha que ele diz: o Deus da Bíblia se revela como Criador e preservador de todas as coisas. Isso está descrito nos versos de 1 até o 6. Ele tem a sensibilidade de perceber que Deus é Criador, é o preservador de todas as coisas. Ele destaca que o Deus revelado na Bíblia é o Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas para a sua glória e para o bem das criaturas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. É por essa razão que Davi se expressa. E ele diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É falando de uma pessoa que ele tem intimidade, de uma pessoa que ele conhece muito bem, de uma pessoa que conhece ele. E ele está expressando a majestade desse relacionamento dele para com o seu Deus, desse relacionamento do seu Deus para com a sua criação, especialmente para o homem que era pó, que foi tirado do pó, e Deus que o sustentara. Foi Deus quem criou, foi Deus quem sustentou, foi Deus quem preservou. É Deus que preserva todo homem, inclusive até hoje, a mim e a você. E esse mesmo Deus nos criou para o louvor da sua glória. Esse mesmo Deus nos criou para que nós, os seus servos, possamos ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele, expressar a sua criação,
louvar e engrandecer o seu nome. Ele está, esse Deus que Davi servia e que nós servimos, está manifestando seu cuidado permanente com todas as criaturas. É isso que Davi deseja no fundo do seu coração. É isso que ele sabe, que Deus sonda os corações dos homens e, portanto, está diante da presença de Deus com as suas palavras e pensamentos de modo agradável e aceitável a Deus. E se queremos, amados irmãos, ter uma vida aceita com Deus, precisamos rever os nossos conceitos de expressões, de orações, de louvores. Precisamos engrandecer, reconhecer a soberania, a fidelidade desse Deus. É isso que Davi deseja do íntimo do seu coração. Ele sabe que Deus sonda todos os homens e, portanto, quer estar diante da sua presença, da presença de Deus. É um desejo dele, de Davi, de estar na presença de Deus com orações e cantos agradáveis e suaves e aceitável a Deus. Se nós desejamos amar mais o Senhor, precisamos reconhecê-lo como ele se revelou na sua palavra. Conhecer a Deus por sua palavra e estar na sua presença vai encher o nosso coração, não só de temor, que deve nos levar a pedir ao Senhor que nos corrija, que nos traga paz, que nos traga alegria no nosso coração, como assim fez o rei Davi. Por fim, irmãos, Davi nos ensina que este Deus pessoal que salva pecadores é um Deus redentor. Veja o verso 14, o que ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja a expressão, redentor meu. A palavra que Davi usa aqui para descrever a Deus traz a ideia de alguém que é resgatador, que é libertador. Dentre todos os desejos de Davi, o maior deles era ser livre do seu pecado. E ele teme seus pecados ocultos e em ser dominado pela soberba. Isso leva a dirigir-se a Deus como seu Redentor, aquele que pode livrá-lo, aquele que pode perdoá-lo as iniquidades, perdoá-la as iniquidades. Deus respondeu a essa oração de Davi em Cristo, e ele é o Redentor prometido e enviado por Deus. A Bíblia, a palavra de Deus testifica isso em 1 João 1,7 e 3,5. A gente vai dizer, o seu sangue nos purifica de todo pecado. E esse resgatador, esse libertador é Cristo Jesus. Davi, a motivação de Davi para deixar o pecado, suplicar o perdão e viver em obediência e prazer na palavra de Deus é que conhecia o Senhor como seu Redentor. Precisamos, meus amados irmãos, ter Cristo como nosso Redentor, que restaura a nossa alma, que restaura a sua alma e nos dá sabedoria e te dá sabedoria. Alegrou o teu coração, iluminou os teus olhos mediante a sua palavra.
e porque Ele é o teu Redentor bondoso, poderoso e fiel, Ele vai te absorver das tuas faltas ocultas, guardar você da soberba e do pecado, livrar você das suas transgressões e te fazer viver uma vida irrepreensível e agradável aos olhos de Deus. Ele vai recompensar por pura graça a sua obediência com a bênção da vida eterna. Não só a você, mas a mim e a todos aqueles que se colocam e adoram a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Em nome de Jesus. Amém.